Audiovisual pela UF e atualmente também estou na diretoria de comunicação da BPA, que é a Associação Brasileira de Preservação Audiovisual. A minha trajetória, né, com a preservação audiovisual começa durante o meu doutorado. No doutorado eu vou pesquisar uma coleção de filmes domésticos. Filmes domésticos são filmes, né, que geralmente foram feitos sem essa intenção de ser exibido para um público mais amplo, né? Geralmente são filmes que são feitos com a intenção ali de ser exibido para a família, para os amigos, para uma dimensão ali um pouco mais ampliada de família e amigos, né? Sem essa intenção de ter um viés econômico, né? E tal. E começa, né, essa minha trajetória a partir do momento que eu vou fazer o doutorado na Universidade Federal Fluminense, e aí eu me integro ao LUPA, que é o Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual. E aí vem a ideia, porque antes, né, no início do doutorado, a intenção era analisar uns filmes de um cineasta doméstico de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A intenção era analisar as imagens propriamente ditas, né, do filme sem passar pela película. Seria os filmes desse cineasta, Naimiano, o nome dele, né? Ele fez, né, os solos de filme em 16mm nas décadas de 1940 a 1960. Ele doou esse acervo para a FUNALFA, que é a instituição cultural responsável pela política cultural de Juiz de Fora. E esse material, né, apesar dessa importância da instituição ter guardado esses filmes, a instituição não tinha nenhuma política, né, especificamente voltada para a preservação. Então, assim, foi muito importante, né, ela ter acolhido esses filmes lá, porque em entrevista a própria família disse que jogaria, né, os rolos de película fora, mas não passou, né, por esse trabalho propriamente de revisão das películas, de acondicionamento dos locais ideais. E na ideia anterior, antes, né, quando eu entrei no doutorado, era somente analisar as imagens, porque a FUNALFA, ela tinha o Naimiano, ele doou essas películas no ano 2000, e ele, no ano, pouco tempo depois, né, alguns meses depois, a instituição telecinou esse material. Telecinar, né, eles projetaram as películas na parede, gravaram com uma câmera de vídeo essas imagens, depois passaram para um DVD, e o DVD era o suporte, né, que as pessoas tinham, os pesquisadores tinham, para ter acesso a esse material. Então, a princípio, eu ia lidar só com essas imagens, do DVD, mas aí, né, passando a integrar o LUPA, veio a ideia de fazer um convênio com a instituição, com o Juiz de Fora, para levar essas películas de filme para o LUPA, para fazer esse trabalho realmente de identificação, revisão, catalogação dessas películas. Então, o meu trabalho, né, ele foi o primeiro trabalho teórico-prático desenvolvido no LUPA, e foi um trabalho que realmente ele interveio, né, na vida dessas películas, por assim dizer. E foi também a primeira vez que essa coleção ela foi completamente catalogada e identificada, né, quais eram os problemas dessa coleção de filmes. Eu falei, né, as películas do Naim são em 8 e 16mm, né, que são formatos que são considerados formato semi-profissional e profissional de bitola estreita. Não sei se vocês sabem o conceito de bitola, né? Bitola se refere à largura da película cinematográfica, né? O padrão geralmente é o 35, que é o padrão comercial, industrial das grandes produções, e você tem os outros que geralmente eram feitos tanto, né, com essa intenção de uso doméstico, mas também muitas vezes por cineastas experimentais, né, outras pessoas que tinham essa intenção de fazer filmes. Então, vou começar aqui um pouco. Eu não sei, né, eu preparei alguma coisa mais introdutória sobre o tema, e a intenção depois a gente passar para uma parte prática, e a partir disso, né, a gente tentar fazer as revisões aqui nas películas 35 e fazer a parte prática, e na 8 e na Super 8. Então, né, desde o surgimento do cinematógrafo, né, dos irmãos Lumière, que muitos consideram como o nascimento do cinema lá em 1895, o padrão comercial da indústria é o 35mm.
Só que o 35mm, ele tinha alguns problemas relacionados tanto à questão do valor, né, era uma película cara, os equipamentos também para a realização do filme eram equipamentos caros, e tinha a questão do 35mm ele ser feito em suporte de nitrato, que o nitrato, né, é uma película inflamável, então pode sofrer autocombustão, e quando começa a pegar fogo na película, tem que deixar, né, o fogo consumir ali, que ele não se apaga. Então era uma película considerada, né, de certa forma, um risco. Não sei se vocês assistiram, por exemplo, o Cinema Paradiso, que mostra, né, um incêndio no cinema. Então tinha essa preocupação. Então começou-se, né, a pensar em outros modelos de filme, né, de película que fossem tanto mais viáveis economicamente, né, que fossem mais acessíveis ao público, principalmente a esse público doméstico. Já ali, a partir mais ou menos dos anos de 1910, eles começam a usar, né, outros formatos. Em 1910, por exemplo, eles criam o 28mm, que acaba sendo um formato não muito usado, mas é criado. Lá em 22, eles criam o Pathé Baby, né, o Pathé Frères cria a película 9,6 do Pathé Baby, com essa intenção mesmo de ser usada para um público doméstico. E em 23 é criado a câmera Cine Kodak, o projetor Kodascope, Cine Kodascope, eu sempre vi, que, né, ele é 16mm, então é uma película com uma largura menor. Com isso, né, já barateia um pouco os gastos, né, com a película, o equipamento também é menor, só que ainda assim é considerado uma película bastante cara. Há uns dados que falam que, por exemplo, uma película 16mm, juntamente, né, com esses equipamentos para projeção e filmagem, ele custava mais da metade do preço de um automóvel Ford novo da época, né, que era considerado o símbolo da modernidade. Então, assim, apesar de ter barateado, ainda era uma película que o acesso era para as camadas mais abastadas, né, para as camadas mais ricas da sociedade. E o 8mm, o 16, né, aliás, o 16mm, ele foi usado, né, até, né, o surgimento do 8 e do 16mm, ele foi usado bastante para essas produções domésticas, mas ele também, ali na década de 50, ele foi bastante usado pela TV e depois na publicidade também, porque eram películas que a qualidade, né, a resolução delas para a TV eram consideradas boas, né, era mais barata que o 35mm e tinha uma boa resolução. Então, a gente chega na década de 30, surge a Cine Kodak 8. A Cine Kodak 8, ela utiliza uma película em 8mm, então, assim, né, barateia ainda mais o processo. Essa Cine Kodak 8, ela nada mais é do que uma espécie de adaptação do 16mm. Então, é uma película que ela vai ter o dobro do número de perfurações, e ela vai ter as perfurações dos dois lados. Não sei se vocês sabem, né, perfuração são aqueles quadradinhos que tem, é o que vai permitir, essa perfuração é extremamente importante, porque é ela que vai permitir, né, as engrenagens dos equipamentos, do projetor, do visor, né, da moviola, movimentar a película. Então, teve essas modificações né, de tamanho, então ela tinha dos dois lados os 16mm, e aí você colocava na câmera, filmava de um lado, virava um olhinho, filmava do outro lado. Depois, no processo da revelação, a película ela era revelada, né, cortada ao meio, emendado, e isso era entregue para a pessoa. Então ela usava o dobro, né, ela fazia o dobro de imagem com uma mesma, do que seria, no mesmo rolo do que seria o 16mm. Então isso barateou, a câmera também ficou menor, houve, né, essa meio que substituição de um formato pelo outro, né. Esse formato, o 8mm, ele continuou durante muito tempo, ele foi muito usado na década de 40, na década de 50, pelas famílias, né, para fazer ali filme, primeiro passinho do bebê, sei lá, papinha, aniversário, casamento, batizado,
Essas temáticas são muito comuns nesses filmes domésticos, né? A gente tem também viagens, férias, todos esses eventos geralmente são registrados nesse Super 8. E aí, já na década de 60, em 65, mais uma vez, né, a Kodak, ela tentando simplificar esses processos, ela cria o Super 8. O Super 8 nada mais do que porque também uma adaptação, né, do 8mm, ela tem a mesma bitola, né, a mesma largura da câmera, só que ela faz algumas adaptações, por exemplo, o cartucho, ela coloca um cartucho automático, então já não precisa mais desse mecanismo de ficar invertendo o filme dentro da câmera, e nem de ficar, por exemplo, ter que ir para um lugar mais escuro para trocar. Então isso facilita o manuseio, né, das pessoas, de quem quer fazer esses registros cinematográficos. Além disso, há uma mudança também no posicionamento das perfurações. Enquanto o 8mm, as perfurações elas eram nas bordas do quadro, o 8mm ela vai ser no meio do quadro e vai ter uma largura maior da imagem. Com isso, né, uma qualidade maior. Pode passar para mim, por favor? Então aqui a gente tem, por exemplo, esse comparativo das bitolas. Aqui está, né, o 35mm, né, que aí teria essa largura de 35mm, a 16, o 9,5. Ali é o 8mm padrão, standard, né, e o de baixo aqui é o Super 8. Aí aqui a gente tem de diferença, por exemplo, no 35 a gente tem essas 4 perfurações, né, a cada quadro. No 16mm a gente são 2 perfurações a cada quadro. Aí aqui, ó, se reparar nessa daqui, que eu acho que não... não, daqui é 9,5. A 9,5, né, a perfuração, ela é entre os quadros. A 9,5 e o 8mm são formatos não usados mais, são considerados obsoletos. E aqui a gente tem o Super 8 padrão, que se você ver, né, olha, ele é uma janela dessa, aqui tem 2. E se comparar esse com esse, tá diferente tanto a perfuração aqui tem 2, e aqui tem uma só no meio, e essa largura do Super 8 é maior do que a do 8mm. Então teve essas adaptações aí pensando, né, tanto na economia, né, usar uma película menor com a economia, mas essa modificação aqui também relacionada a essa extensão, né, do formato. Não sei se ficou claro, deu para entender isso aí. Esses filmes que eu te falei que são produzidos aí para ser filmados com Super 8, é Super 8 ou é 8? Não, é Super 8. É Super 8. Então o Super 8 foi o que ficou, digamos Ficou, assim. exatamente. O 8mm é considerado obsoleto, tanto o 8 quanto o 9,5. O 16 é considerado ainda um formato, né, que algumas pessoas ainda utilizam, apesar, né, de ser menos usado. E o Super 8 agora, que está tendo observando que está tendo uma volta. E eu não sei, eu tenho que procurar essa informação, se é uma volta, se a Kodak está produzindo ou se são pessoas que tinham algum estoque e estão colocando no mercado. Pois é, tem até que confirmar essa informação, porque tem pessoas realmente filmando. Inclusive tem festivais de Super 8, né? A gente tem Super 8, não, tem o Super Off e o Curta 8, que eu acho que é de Curitiba. Então a gente tem eventos que na verdade está sendo produzido de novo. Está sendo produzido, né? Tem uma representante, inclusive, aqui no Brasil, que é a Runner Films, que ela está revendendo. Ela rebobina filme de cinema para 35mm, 16 e já tem Super 8. Legal. Então está fabricando mesmo. Eu fico em dúvida nisso. Porque o Super Off, por exemplo, esses festivais, né, eles incentivam, inclusive, tanto a exibição desses filmes antigos, mas também de produções recentes de pessoas que estão fazendo nesse formato. Então, né, o Super 8, além desse formato, né, desse uso
doméstico, é um filme que ele foi muito usado também como para produções, né, experimentais, para videoarte, foi muito usado para produções, por exemplo, em alguns locais, tipo igrejas, escolas, filmes científicos, videoclipe. Foi um formato que foi bastante utilizado na década de 60 e de 80 também. Ele foi muito utilizado por algumas pessoas que contestavam, às vezes, o regime militar e a própria sociedade da época. Então, eram feitos muitos filmes, né, a partir dessa bitola. Então, ele é considerado, né, considerado por alguns autores um formato tanto mais econômico, mas também um formato, digamos assim, político, né? Porque era o que era um formato que muitas pessoas utilizavam. Só que, apesar dessa popularização, né, o Super 8 também é considerado uma película cara, não era assim tão acessível. Essa popularização maior, ela vai começar mesmo a partir dos formatos magnéticos, né, que foi até o assunto de ontem, que começou a popularizar um pouco mais, baratear um pouco mais, até chegar ao digital, que hoje a gente tem celular e fica mais fácil para as pessoas fazerem suas próprias produções, porque esses filmes, igual a minha pesquisa, né, de uma pessoa que fez imagens entre as décadas de 40 e 1970, só que também, por mais que muitas vezes a gente pense, né, são pessoas, eles registraram os costumes, as vestimentas, tudo, né, de uma época, por ser um filme doméstico. A gente também tem que ter isso em consciência de que é um registro do cotidiano, mas também de uma classe, né, economicamente mais alta, porque era a classe que tinha acesso a esse tipo de equipamento, né? Não era qualquer pessoa também que tinha. Então, quando vai analisar essas imagens também, tem que ter um pouco, olhar por esse lado, né? Que era mais barato e tudo, mas era mais barato para quem? Que ainda assim era bastante caro. E esses formatos, né, como eu falei, o 8 e o 9,5 principalmente, é complicado quando se tem esses equipamentos, porque eles estão esses aí estão inclusive em desuso, né, mas o 16, o Super 8, apesar de tendo uma espécie de retomada, mas ainda assim, ele não é, né, não é muito fácil, ele não é muito usado. Então, tem muitas vezes uma escassez, né, de equipamento que permita essa visualização, porque os aparelhos quebram, dão problema e outros não estão sendo fabricados, né, para substituir esses equipamentos. Então, muitas vezes as pessoas têm em casa, dentro das gavetas, têm esses filmes e eles estão lá parados, ou são descartados porque não tem o equipamento, né, para visualizar. Eu estava comentando até os filmes ali que eu tenho, um deles eu recebi de um professor de espanhol e ele ia descartar mesmo todos os rolos de filme de Super 8. Estava na família há muito tempo, são rolos de filme feitos pelos avós, então tinha esse caráter afetivo. Ele, ao mesmo tempo que ele não queria se desfazer dos rolos, né, porque tinha essa memória relacionada ao avô, ele sabia que aquilo estava ocupando espaço, ele considerado meio que, né, tá aqui ocupando muito espaço, eu nunca vou conseguir assistir mais, porque eu não tenho os equipamentos. Ele conseguiu que os filmes fossem digitalizados, então ele tinha cópia do material, e ele ia simplesmente jogar fora. Aí que ele descobriu, né, sobre minha pesquisa, e me doou os filmes. Mas muita gente acaba se desfazendo porque não tem esses equipamentos, né, e também por ocupar espaço algumas vezes, achar que não tem essa importância. E aí a questão, principalmente quando a gente fala de filmes amadores, de filmes domésticos, é que geralmente esses são filmes que são feitos em uma manifestação única, né? São formatos reversíveis, que é aquela coisa, né? É o filme que está na câmera, ele é revelado e é o filme que está para projeção. É um único filme. Então, se você perde aquele rolo, que é considerado um rolo único, né?
todas as memórias que você tem relacionado àquilo também se perde. É diferente, por exemplo, da produção comercial, que você vai fazendo intermediárias para preservação, mas tem o positivo, o negativo, o copião, e tem vários outros filmes que você acaba preservando. Já esse filme amador, esse filme doméstico, geralmente é aquele único rolo que você tem, é o que existe, né? Porque até esse processo de revelação era caro, as pessoas não iam ficar fazendo cópias, né? Então tem toda essa importância também dessa preservação, né, já que são esses filmes únicos. E aí, vamos passar para a próxima, por favor? Obrigada. E aí vem essa ideia, né? Por que preservar essas películas cinematográficas, né? Muitas pessoas às vezes acham que, por exemplo, eu vou digitalizar os meus filmes, o problema vou digitalizar, o problema já está resolvido, né? Eu estou dando acesso, estou difundindo, está ok. A questão é que, por mais, né, que o acesso e a difusão eles sejam considerados parte da preservação, a preservação audiovisual ela engloba mais do que esse acesso, né, e essa difusão. Elas seriam, né, condutas que são importantes, mas elas complementam a preservação, e aqui a gente falando dessa preservação desse suporte, porque a gente pensa o suporte também, né, esse material, esse artefato físico, como uma forma também de experiência cultural, de um modo de ver, de assistir esses filmes. Então, por isso a importância também de preservar, né, esse material, né, esse rolo de filme. Além disso, na própria materialidade da película, a gente tem algumas informações que elas só existem ali. Elas não estão, por exemplo, quando você digitaliza essas informações que estão na película, elas não vão junto. Então é importante, muitas vezes, você ter acesso a essa materialidade para saber, para complementar um pouco informações sobre aquele filme. Pode passar para mim, por favor? Aqui, por exemplo, a gente tem nessas películas, esses são filmes, né, da coleção que eu analisei, são 16 milímetros. Aqui a gente tem, por exemplo, olha, o nome das marcas dos fabricantes das películas, né? Aqui a gente tem o Ansco, Gevaer, Kodak, Kodachrome. Então, a partir disso, você consegue entender, né, a própria história, essa história da cinematografia, né, a historiografia de todo esse momento. Pode passar outra também, por favor? Aqui, por exemplo, isso aqui a gente consegue saber o ano que foi fabricada a película. Geralmente, cada película eles têm um guia específico, esse guia aqui é o do Kodak. Então a gente tem aqui, por exemplo, aquele símbolo ali, ó, o mais e o zero. Se você olhar nessa tabela aqui, esse mais e o zero aqui embaixo, é uma película que foi fabricada no ano de 34, de 54 ou de 74. Aqui são as 3 bolinhas, né? Foi fabricado em 28 ou 1948. A gente tem o triângulo, né? Que também tem aquela terceira linha ali, que são as datas. Essas são as datas do que teria sido fabricado a película, não de quando o filme foi realizado, né? Mas de quando a película foi feita. Então, a partir disso, você consegue também ter uma base, né, de quais eram os processos químicos, os tipos de película que eram usados na época. Você consegue, né, ter um contexto melhor da produção desse filme. Pode passar, por favor? E aí a gente tem a questão dos tipos de suporte. Antes de falar do suporte, é que um filme, geralmente, ele tem 2 camadas. Uma das camadas é o suporte, né, é a base. Essa base é uma base plástica. E a gente tem a camada da emulsão. A camada da emulsão é a camada que é feita de gelatina e é onde a imagem é impressa. Então, essa camada de suporte, essa camada que é a base, né, para colocar essa gelatina, que vai ser o componente ali para a imagem, ela poderia ser feita de nitrato, de acetato ou de poliéster. O nitrato, ele foi utilizado, né, principalmente no 35mm, ele foi utilizado até por volta da década de 1950. A gente tem o acetato. O acetato, apesar dele ser produzido
desde mais ou menos 1910, e ele ser usado nas películas, né, de bitola estreita, há uma substituição do nitrato pelo acetato a partir da década de 1950. E o poliéster é um outro tipo de plástico que ele começa a ser utilizado, principalmente aqui no Brasil, mas na década de 1990. E aí é importante, né, a gente saber qual desses tipos, né, de base que os filmes são feitos, até para você, na hora de armazenar num arquivo, por exemplo, você não colocar junto, por exemplo, o nitrato com o acetato. Então é importante você saber. E aí há algumas informações nas marcas de borda aqui que você consegue saber. O nitrato, por exemplo, ele geralmente aparece o nome nitrate, né, ou então o M nele. Já o acetato, ele aparece esse safety film, ou só um S. Esse safety film é porque ele é considerado um filme de segurança, porque como o nitrato era o perigoso, era o né, que causava autocombustão, a gente tem esse outro que substitui, que seria o filme seguro. E o poliéster, geralmente, ele não tem muita informação, ou em alguns aparece um éster, mas a gente consegue também diagnosticar, além dessas informações ali no código de barra, a gente consegue identificar de algumas outras formas também. O nitrato, por exemplo, ele é o mais opaco, né, dos três suportes, e o acetato e o poliéster. O poliéster é bastante liso, enquanto o acetato é bastante liso, enquanto o poliéster é mais áspero. E enquanto, né, se você puxa o acetato, ele rasga, o poliéster não, ele estica. Então é diferente. E você consegue também identificar pelo cheiro. Então uma das primeiras coisas que você faz quando você vai analisar um filme é cheirar. Se ele cheira banana madura, ele é um nitrato. Se ele tem cheiro de vinagre, ele é um acetato. E é importante essa questão até do acetato, porque a gente fala muito do acetato, porque o acetato acaba que é o que é a maior produção que a gente tem de acetato. Aí tem uma síndrome que é conhecida como síndrome do vinagre, que é um problema, né? Quando essa síndrome começa, ela não pode ser interrompida, ela só é retardada. Então tem alguns estágios, depois a gente tem um boletim para análise, aí tem os graus, né? Como tá, se ele tá no estágio 1, 2 ou 3, você consegue ver também a partir dessa análise. Então é importante saber, né? Isso também é relacionado ao acetato. E o poliéster, ele não tem não tem o cheiro de banana e nem o outro. E aí a gente consegue, né, saber também a questão do som, se é um filme que ele é mudo, se ele é um filme que é silencioso, se ele é magnético ou óptico, o material também, se ele é reversível, positivo, negativo, todas essas informações você consegue a partir, né, dessa cópia, né, dessa coisa física do filme. Passa o outro, por favor. Um outro ponto que a gente consegue também checar, né, principalmente, é essa questão da integridade da cor. Esse daqui é um caso da minha pesquisa, do doutorado. Como eu disse, no princípio, né, a minha ideia era só pesquisar a manifestação em DVD, não a cópia, né, a original desse filme. Então, a primeira impressão que eu tive, né, a percepção é que todos os filmes na película 16mm eram filmes em preto e branco, porque ele tinha sido copiado em preto e branco. Então, todas as pessoas que assistiam aquele material tinham informação que eram filmes em preto e branco. E na catalogação, quem fez provavelmente também se baseou no DVD. Então, estava tudo escrito como sendo preto e branco. E aí, quando teve essa ideia da gente fez essa parceria, levou os filmes para a revisão, eu vi que entre os rolos de película preto e branco, tinha alguns trechos que eram coloridos. Então, não foi respeitado nessa integridade da cor. Essa era, né, o original. E isso também é importante porque os processos, por exemplo, de deterioração do filme colorido e do filme preto e branco é diferente.
Então aqui, por exemplo, nesse rolo, a gente teve que desmembrar, ficou, né, para colocar em latas, né, em estojos plásticos diferentes, porque esses materiais eram diferentes, eles ficaram ao longo de 20 anos, né, na instituição juntos, quando as boas práticas de preservação falam que eles devem ficar separados, né? Então foi o que a gente fez também. Além disso, o Telecine ele não respeitou, se você vê, né, a proporção de tela. Aqui, por exemplo, a gente tem que anotar esses problemas, o que aconteceu. Em alguns casos aqui a gente pode fazer colar, né, com a cola, ou algumas vezes até falar que é um filme que ele não está disponível, né, para ser projetado, porque isso aqui, se colocar ele numa engrenagem, né, de projeção, ele pode acabar, né, destruir o filme, danificar ainda mais. Pode passar. Aqui, em alguns casos, principalmente quando é cópia de projeção, e a gente vê, né, que essa perfuração ela foi rompida, a gente costuma muitas vezes arredondar os cantos, né, sem aumentar o tamanho ali da perfuração, né, na parte de baixo, para que, se essa engrenagem dentada entre na película, ela consiga sair sem destruir essa película totalmente. E aqui a gente tem, né, outros filmes. Esses filmes aqui, esse daqui, na verdade, esses dois últimos, são filmes também que eu revisei. O Naim Miana, ele era professor de inglês em algumas escolas de Juiz de Fora, e os filhos dele disseram que ele passava alguns filmes para os alunos assistirem, e que talvez tivessem algumas escolas, né, do município alguma película. Então eu fui a uma dessas escolas, eles não sabiam se tinha película do Naim, mas tinha 3 rolos lá de 16 milímetros, num depósito jogado lá, e eles me cederam esse material para pesquisa. E aí eram rolos, né, que estavam extremamente deteriorados. Esse daqui, por exemplo, essa cor aqui, ela tá assim porque era lata de metal, e a ferrugem da lata do metal passou toda pro filme. O filme tinha umas partes, ele ficou empedrado, principalmente aquela parte ali de cima. Essa parte aqui tá meio empedrado, sabe? Tá dura. Aqui tem essa parte, esses filamentos brancos que seriam, né, de bolor. E ali naquela parte, a película, ela estava saindo, quando você desenrolava, ela estava saindo uma espécie de mel meio verde, assim, aquoso, que aí quando você desenrolava o filme, a imagem ia se liquefazendo, então não dava nem para ver direito o conteúdo, então não deu nem para desenrolar o filme todo, só que deu para perceber que eram filmes comerciais, que não eram filmes do Naim. Aquele primeiro ali é aquele filme que eu falei que é o mais deteriorado, da coleção do Naim, esse primeiro. Essa parte aqui, ó, ela tá toda empedrada, então nem foi possível, a gente parou a revisão, nem terminamos de fazer a análise por conta disso. E aí no Lupa, a gente utiliza mais um recurso para saber, né, esse estado de conservação dos filmes, que é essa fita de medição de acidez. É uma fita importada, que você coloca, né, uma fita azul, que vai nessa escala, né, do 0 ao 3, sendo o 0 o nível mais básico, né, não tem ácido de vinagre, não tem essa acidez, e o 3 é o índice, né, mais alto. Você deixa dentro da lata durante 24 horas mais ou menos, e aí muda de cor ou não, né, conforme o estágio de acidez. Ali, por exemplo, o filme estava com a escala mais alta de acidez. É um filme da coleção, é aquele que eu falei, né, que estava como papel e tal. E aí aqui a gente tem o boletim de incorporação, que é o boletim que nós usamos no Lupa, quando a gente vai fazer, né, o diagnóstico dos filmes, né, a gente geralmente dá um número de entrada para esse filme, dá um título, né, quando o filme tem título, a gente copia tal qual, né, aparece. Quando não tem, a partir da revisão, a partir do que a gente viu ali, a gente atribui um título, né, coloca ele entre parênteses para dar a entender que fomos nós que atribuímos.
o fundo, né, o lote, o depositante. A gente observa se é um filme que tem som, né, ou se ele não tem som, se tem cartela, quem que é o realizador, o ano de realização, se é um filme montado ou se não é, se é colorido, preto e branco, o formato dele também, o fabricante da película, o suporte, o material, a bitola, a metragem, o rolo, porque às vezes um filme ele pode ter mais de um rolo, então coloca ali também o ano de fabricação da película, né, que é visto até muitas vezes por aqueles símbolos dos códigos de barra, dos códigos de borda, e a gente faz essa análise física do material, né. A gente cria uma reguinha do encolhimento. A partir de uma ponta do filme, você faz você pega, por exemplo, do 35 milímetros. A partir de 4 perfurações, a cada 4 perfurações é um fotograma. Então você conta um fotograma de 4 em 4 até chegar no 25. E você faz a análise no material, né, no filme. Se chegar na 25, né, nesses 25, o filme sobrar ou se passar, ele pode estar encolhido. Então faz essa conta também a partir disso. Depois eu vou fazer uma reguinha aqui com 8 milímetros que eu tenho ponta, aí dá pra ver melhor na medição. Do 35 não tem ponta. E aí faz a descrição técnica também a partir desses dados que tem aqui, né, ali já da síndrome do vinagre também. E coloca todas as observações, viu? Assim, você tem riscos? Tá, tem riscos, mas em qual intensidade que ele tem? É um filme que está do início até a metade, é um filme que está extremamente riscado. Não, ele tem pequenos riscos, espaçados, pequenos, então você também tenta detalhar o máximo possível a intensidade do que você vê, né, durante esse diagnóstico. E aí é interessante também a gente fazer uma espécie de descrição do conteúdo. E aí essa descrição de conteúdo pode ser tanto uma descrição, né, plano a plano, plano 1, acontece isso, isso, isso. Pode falar como que é a câmera, né, como que foi gravado. Ou então, de forma geral, como se fosse uma espécie de sinopse do que acontece nesse filme. Pensando que muitas vezes, principalmente quando a gente fala desses filmes domésticos, são filmes que não vão passar, né, sempre por esse processo de revisão, de catalogação, então também é uma oportunidade de ter essas informações para outras pessoas, outros pesquisadores que forem precisar desse material, já saber o que tem, né, em cada um deles. Pode passar. Que eu trouxe, né, é interessante, a gente usa principalmente lá no Lupa, tem outros, mas a gente usa muito. Esse filme, né, o Manual de Películas Cinematográficas da Cinemateca. E esse aqui também, que é um livro, Revisão de Filmes Manual Básico, é um livro que saiu no final do ano passado, tem até o PDF dele no MAN, dá para baixar, quem tiver interesse. Aí eu trouxe também, né, a dissertação da Laila Foster, que é uma grande referência quando vai falar, né, da questão principalmente, né, do filme doméstico, e a minha tese que tem um pouco, né, dessas informações que eu passei aqui. Então, o que eu trouxe foi uma coisa mais, né, introdutória, assim, se vocês tiverem, né, algum interesse, se tiverem alguma dúvida ou quiserem saber outros assuntos, é só me perguntar e depois a gente partir aqui para a parte prática dessa revisão. Os filmes de poliéster, eles tinham menos danos do que Não tinha menos dano. Alguém quer fazer um questionamento para a Vanessa? Dar algum comentário? Ela perguntou aqui. Os filmes de suporte de poliéster, eles apresentavam menos danos do que os de acetato? Não seria menos dano. A questão é que é a seguinte, é relativo, né? Se é menos dano ou não. Os danos são diferentes. Porque o filme de acetato, ele arrebenta, dependendo. O de poliéster, ele estica. Então, quando ele estica também, para ele voltar, é difícil, né? Ele voltar ao formato. Então, assim, são problemas diferentes. Então, depende qual seria o tipo de dano que ele sofre.
Porque se ele, por exemplo, se ele fica preso numa engrenagem do projetor, ele pode esticar, porque ele não arrebenta. Então isso é extremamente problemático. Enquanto o de acetato, por exemplo, às vezes ele arrebenta ali e dá para fazer um reparo. Só que ao mesmo tempo um é mais resistente que o outro. Então depende de qual é o tipo de dano, né? Vanessa, quando fizeram nos anos 2000, eles fizeram um telecine desse jeito, com os filmes de um cineasta que a gente homenageou aqui no evento, Vicente Cecim. Projetaram e filmaram a projeção, acho que em mini DV na época. Em mini DV, e do mini DV, que já é um formato digital, editaram o filme e o cineasta incluiu som no filme que não tinha. E é o que tem hoje em dia dele. E na verdade, antes, quer dizer, sem passar por um preservador audiovisual. Ninguém não tinha envolvido no processo. Foi o próprio diretor, com um amigo que tinha um projetor. Poderia ter acabado com esses filmes, né? Foi uma sorte que eles projetaram e deu certo, né? Só que quase arrebentaram o filme todo. E, na verdade, a questão hoje em dia é não projetar mais os filmes, né? Assim, antes de fazer uma revisão, uma limpeza. É importante fazer essa revisão antes. Porque o escaneamento, na verdade, era uma coisa impossível no momento, né? Eu acho que só a Cinemateca talvez tivesse uma Dixie na época, né? Para digitalizar os filmes, então era impossível. Então, assim, para dar acesso, eles quase que perdem o filme, né? Então tem que sempre essas questões, assim, a gente pensar, né? Foi interessante ele dar acesso para fazer isso, mas correu um perigo muito grande do filme, né? E no processo, como tu falou do Naim, né? Esse telecine também pode ter sido responsável por muito desses danos nas películas que tu identificou depois, quando eles projetaram o filme para filmar. Pode ser que nesse momento pode ter acontecido um monte de coisa. É complicado porque, assim, por exemplo, essa película que está no estado ruim, que a gente ainda não conseguiu digitalizar, ela foi telecinada. Então, assim, a gente tem imagem dela. Então, de certa forma, né, a gente não sabe se dá para preservar, se vai dar para copiar essa, né, em acetato, porque ela não foi preservada ao longo dos anos. Então, essa outra, ela pelo menos dá para você assistir, né? Só que pode sim ter sido essa própria projeção, né, que ocorreu, né, que possibilitou esses danos, né? Porque hoje em dia, até por exemplo, para você escanear as películas é feito esse trabalho todo na mesa enroladeira, quando é feito o scanner, porque aí você, por exemplo, faz os reparos de uma emenda que às vezes está soltando, você limpa o filme também, porque às vezes o próprio pó, quando a gente vê na película, às vezes está imperceptível, mas quando você amplia aquilo, coloca numa tela grande, aquilo também toma uma outra proporção, né? Então, o primeiro passo é sempre tentar limpar essa película e fazer esses cuidados, né, iniciais com ela, de limpar a película, o ambiente também, né? Sempre limpar a mesa enroladeira, sempre limpar a coladeira, que às vezes pode ter um pouco de resto de cola de durex, sempre tentar manter esse ambiente também limpo para tentar, né, ao máximo possível ter uma melhor qualidade desse material. Alguém tem alguma dúvida para alguma questão que eu falar com a Vanessa? Vanessa, tu poderia falar um pouco mais sobre esse próprio processo de higienização, tipo, da película, como é que vocês fazem, os materiais que vocês utilizam, como é que seria esse processo? Claro. Então depois a gente vai até fazer uma parte prática, mas enfim, a gente usa, né, um álcool isopropílico, que é um álcool específico, né, para essa limpeza. A gente usa luva, nunca pegar, né, o material com as mãos. Então a gente higieniza, limpa a mesa, limpa a própria moviola, né, bastante com o álcool isopropílico. Geralmente é usado um pedacinho de Perfex ou então um tecido de algodão para limpar. Então você umedece esse... Aqui, por exemplo, você coloca, né,
de um lado e do outro o rolo, e aí você vai passando esse paninho, né, embebido nesse álcool isopropílico, você vai passando no filme sem forçar muito, né? E também é sempre bom deixar esse filme, deixar esse álcool evaporar à medida que você vai limpando. Então o processo de higienização é basicamente esse, né? Passar esse álcool isopropílico ao longo de todo o filme e tentar diagnosticar, passar bem devagar, né? Porque se tiver, por exemplo, uma perfuração rompida, o que pode acontecer é grudar o tecido. Então precisa ter bastante, passar bem devagarzinho para você também, né, o que está vendo ali, não forçar muito e não danificar de alguma forma. Mas o que usa basicamente é esse tecido, a luva, o álcool isopropílico e o tecido de algodão. É o que a gente usa. Vanessa, tu tens alguma alternativa, digamos assim, para mesa enroladeira? Para, por exemplo, a gente encontra um filme e não tem uma mesa enroladeira. O que a gente faz? Tem que procurar um lugar que tenha uma mesa enroladeira. Porque é perigoso você colocar com a mão, né? Se você em mesa enroladeira... É o item básico, fundamental de uma série de filmes, então, a mesa enroladeira. Tem que ter uma mesa enroladeira. Pegar uma não dá pra tu fazer nada de uma mesma forma de botar num bolo e fazer... tu vai acabar danificando a película. Pode danificar. Tem gente que faz, de alguma forma, imprimir alguma coisa, tem aquelas impressoras HD, sabe? Tentar criar algum mecanismo, principalmente para os formatos, né, menores, para colocar essas duas pontas em uma ou outra. Assim, porque eu tinha um projetor de 16mm, né, e eu colocava o filme nele no carretel e usava, na verdade, o carretel ficava lá que tu podia limpar ele no projetor, digamos assim. O projetor virava uma mesa enroladeira, digamos assim. Tu colocava ele e tu ia limpando lá com o projetor. Então o projetor pode ser uma forma. Sim. Tinha pensado, mas talvez dá, né, mas... E também como tu falou, que quando tu passa o álcool para limpar a película, né, e espera um pouco para evaporar, eu me lembro que a Fernanda Coelho, ela me falou que é o momento que tu aproveita para fazer vários processos ao mesmo tempo. Quer dizer, tu já vai identificando a imagem, tu vai limpando ao mesmo tempo, tu aproveita tudo naquela hora. Exatamente. E assim, evapora muito rapidinho, né? E aí naquele período você já vai ver o que se tem, né, algum fungo, se tem alguma coisa na imagem. Então é realmente, enquanto ele seca, é esse tempo para ir observando as outras coisas. Exatamente. Eu não sei se alguém tem mais alguma questão, eu acho que na verdade eles estão querendo passar para a parte prática. Eu creio. Imagino. Eu desconfio um pouco. Eu desconfio também. Não vou querer nenhuma questão. Vamos logo começar? Tá bom de questões. Porque geralmente as dúvidas, elas vêm mesmo na prática. Tentar identificar. Como é que a gente vai fazer? O microfone, como a gente vai ficar aqui? Vamos ficar não todo vai mundo perceber. aqui? Quantas pessoas? Eu trouxe várias fichas aqui. Posso passar para os meninos? A gente entrega para eles as fichas agora? Pode. São as fichas, né? Eu falei para a Vanessa no início que o trabalho do preservador pessoal, geralmente ele é escondido do mundo. É aquela sala lá no fundo do acervo, ela é escondida, uma salinha pequena, assim, com essa mesa enroladeira, a gente fica sozinho aqui. A conjuntura toda trouxe a gente para o auditório, e eu achei legal isso, que o preservador de visual é o protagonista da coisa. Contemple a mesa enroladeira. Sem ela também existe um acervo de filme. De repente pra gente ver, né? Como que... Eu não sei como é que faz, a gente divide, um fica numa e outro fica no outro, depois vai trocando. Eu acho que quem quiser se aproxime da nossa mesa enroladeira. Das mesas enroladeiras. Qual é a mesa enroladeira? É aquela?
do que uma violinha também, então assim, uma violinha. É a mesa, aquela ali é de 16 e 35 milímetros, né? Essa daqui. Ó, a primeira coisa, então, a coisa que a gente faz, a gente higieniza. A gente higieniza, né, a mesa. Higieniza toda a mesa, esse material de isso aqui chama batoque, que é uma informação também que a gente preenche, quando a gente preenche essa fita aí de informação, é uma informação que a gente deixa se o filme foi deixado em batoque ou em carretel. Carretel seria mais ou menos isso aqui, sabe? Só que aí ele é grande no caso de 35 milímetros e 16. A gente higieniza tudo isso. Toda vez que a gente for trabalhar, a gente higieniza, manda para o calor, né? Porque depende do batoque, às vezes isso que sai. Isso, é um álcool isopropílico. Não pode ser álcool comum, não. E ele evapora bem rápido. A gente tem todo o material aqui que a gente... Essa higienização ela poderia servir também para película fotográfica? Película fotográfica, você está falando o quê? Tipo slide? Não, de 35 mm. Ah, sim. São os mesmos Sim, materiais. e 35, sim, película fotográfica. Entendi, porque eu já imaginei. E aí, já pensando na foto, mas é na película. Pode, porque é praticamente o mesmo material, né? Uau. Facilita pra gente ver o filme na hora que a gente vai colocar. A gente higieniza também. A gente vai passar um filme, né? Higienizar aqui. Esse aqui. Essa aqui é a coladeira, né, que a gente tem para 35 milímetros. Nós não vamos usar ela hoje porque a gente não tem ponta, o que a gente tem aqui é uma cópia do acervo aqui, né, então a gente não vai usar. Mas é só Qual o nome, professor? Isso aqui é uma coladeira. Aqui, ó.
você, por exemplo, está com duas partes do filme. Eles encaixam aqui, os ganchinhos aqui. Sim. Ele encaixa um no outro. Você pode cortar o filme, então você coloca tipo uma parte dele aqui, outra parte aqui. Vem com a, exatamente, vem com a Durex, cola. Isso aqui corta. Então era assim que era feito as emendas, né? Tanto para. Mas esses durex é durex mesmo? Não, é um material específico. Ah, A gente chama de tá. durex, mas é uma fita Ah, adesiva específica. É isso que eu ia perguntar, por Não, causa da não cola. mesmo, não. também. É diferente. Tem que sempre limpar muito porque ficam os resíduos aqui, né? Quando é cola porque também tem como colar com uma cola também específica, deixa mais resíduo. E a gente costuma, quando quer às vezes cortar, deixar também na faca de um corte, né? Aqui pra colar. E aqui, ó, se vocês separarem, eles têm também esses lugares. Tem quando você fecha, ajuda a deixar essa marquinha no próprio mesmo durex, vai ficar bem certinho. Então essa daqui é a de 35 milímetros, né? Bitola 35 e tem esses 35 de largura. Esse aqui, só que a gente não vai usar hoje porque a gente não tem as pontas de 35 milímetros. Antes do filme, o que a gente coloca é uma ponta de proteção. É aquela fita branca, ela é branca ou transparente? Ou pode ser transparente, né? Aí você enrola ao longo de todo o filme para ele ficar protegido, tanto no início quanto no final do filme. E aí você também costuma colocar informações, que filme é aquele. Coloca pode escrever início e no final, né, o fim, e colocando as informações, né, o número de entrada ou qual é o número daquele rolo, para quando outra pessoa, né, pegar, tiver contato, já ter essas informações. Então agora a gente pode colocar o filme. Esse é o 35 milímetros. É muito importante a gente sempre ficar atento a tudo que está escrito na lata, né? Igual aqui, ó, trailer, Cine Olímpia, 15/4/22 higienizado. Em alguns filmes, principalmente, né, relacionado quando é filme doméstico, às vezes a única informação que você vai ter no filme, às vezes ele não tem cartela, ele não tem nada, vai ser essas informações que estão na lata. Só que muitas vezes também está trocado. Na coleção que eu analisei no doutorado, aconteceu muito isso. Às vezes estava escrito uma coisa na lata, só que a lata não era daquele filme. Então você tem que também ficar sempre atento, né? Tanto ao que está na lata, mas também ao que o seu conteúdo realmente corresponde. Porque às vezes são coisas assim, não tem nada a ver. Outra coisa, dentro da lata só fica o filme. Na coleção também que eu pesquisei, estava cheio de papel, tinha papel com anotação, sabe? Bilhetinhos, e não pode ficar, porque o processo de degradação do papel também é diferente, um pode interferir no outro. Então, você deixa, eu coloquei, por exemplo, na pesquisa, eu coloquei, né, dentro de tudo junto, escrevi numa pasta, né, documentos correlatos, numerei, fotografei e deixei separado porque não pode. Outra coisa na pesquisa que foi feita, a gente substituiu todas as latas, porque as latas na minha coleção eram latas de metal, então a gente substituiu por rolos do Lupa, tudo por latas de plástico. Eu só esqueci o nome do plástico agora, que não é qualquer plástico também. É o plástico. Nossa, eu esqueci. Então, ó, ter cuidado, né, pra não soltar esse miolo aqui do filme, né? Então, ter cuidado na hora aqui de pegar. Isso, ele não estava desengrudado. Esse, por exemplo, não tem aquilo que você falou, aquela parte branquinha. Não, esse não Ele tem tá ponta. sem. Esse tá sem ponta, exatamente.
que aponta para proteção, né? Para não pegar sujeira, não pegar essas coisas. Aí aqui, né, também geralmente tem esse durex, também um durex específico, né? Para colar e essa ponta não soltar. E a gente tenta, na hora de passar de um para o outro, deixar também bem junto, assim, sabe? Não deixar, por exemplo, uma parte alta, uma parte baixa. Mais devagar, tentar ir, às vezes, no mesmo ritmo de um para o outro, porque às vezes o ritmo de rodar aqui, ele, só com o ritmo ele já consegue manter assim. Primeira coisa, né? A gente pode cheirar o bolo. Tá com cheiro de vinagre. Porque pode estar com cheiro, né? Da banana madura, ou de vinagre. Eu não senti não, vinagre nem banana, depois você cheira. Esse adesivo é o que é usado para colar. Para fechar, Sim. Para fechar aqui. Também é importante, né? Depois de higienizar a lata também, né? Na hora de voltar para ela. E aí nessa ficha datilográfica a gente anota tudo, né? Anota que estava escrito trailer, todas as informações que estavam aqui. No caso dessa lata, só isso, né? Que informação. Prende. Aí é perfeito. Acho que o Ramiro falou que Não tem perfeito, não. Eu tô com medo disso aqui, ele soltar. Tem que ficar um pouquinho assim. Então, no batom aqui, gente, tem esse ganchinho aqui, né? Se a gente tivesse a ponta, a gente emendava, né? A gente colocava aqui, aí colocava a outra ponta, né? A ponta que seria transparente ou branca aqui próximo, né? Juntava, colava e fechava para ficar certinho. Importante se tivesse. Esse daqui é bom porque ele é grande, dá pra gente ver o fotograma, né? Por exemplo, é um filme do Mel Gibson, O Fim da Escuridão. Aqui ele tem som, olha, som óptico. O magnético é como se fosse aquela lista do filme, do magnético mesmo, da fita magnética, que tem aquela cor escura. Aquilo mais ou menos é quando é um filme, que é magnético, né?
E essa numeração que tem? 12, 2000. Não, essa numeração aqui, ela não precisa anotar não, porque ela vai seguida, é só para ter um controle na hora da medição. Você precisa anotar, tipo aqui, ó, estima, que aí é a marca, né? Isso aqui, né? Da película, no caso. Isso aqui seria já uma cópia, olha, ele tá em positivo, geralmente isso aqui é uma cópia de projeção. Olha, a gente sabe que é uma cópia de projeção, até porque ela não está muito linda. Essa listra azul é de áudio? É. Aqui, ó, se você olhar aqui, ó, esse aqui provavelmente é fímbula, tá invadindo aqui a borda de imagem. Professora, a higienização com álcool de pupilo, quando tem feno, resolve? Você minimiza. Só isso. Põe Esse que é o fogo pra problema. dormir. Esse que é o problema. Mas aí o que você faz? Você separa de outros que não Entendi. estejam. Entendi. É a única forma que tem, não existe exatamente como fazer Pra acabar com ele. Acabar mesmo não. Preservação é aquela coisa, né? Nunca vai estar preservado. Sempre em preservação, porque hoje está assim. Daqui a um tempo pode, né? A intenção é que ele continue, que ele fique assim, né? Retardar vai ser difícil, né? Assim, diminuir, interromper de forma geral, né? Mas que retarde Aquela parte de escada ali, foi? A luz? Aí, ó, a luz, ó. Pode desligar essa daqui ou essa daqui? esse daqui parece que é emenda, sabe? Tô achando que isso aqui é uma emenda de durex. Essa daqui eu vi alguma coisa. Aqui, ó. Essa daí? Não. Geralmente é como se fosse um pozinho, sei lá, um salto de um negócio assim, quando é branco, bem. Quais os cuidados que vocês têm lá no laboratório, assim, com a saúde, para lidar com esses materiais? Pois é, tem gente que usa, principalmente quando está com um cheiro muito forte de vinagre, a gente coloca máscara. Mas Eu aí vou- não pode ser qualquer máscara também, né? Porque essa, por exemplo, é só para bactéria, mas cheiro. Tem que ser uma Mas eu- F3. Eu não sei como que é a máscara, né? Ele é mais para que a pessoa se sente mais confortável, né, também. E que protege A mais. realidade dos laboratórios também varia muito, né? Dos recursos e tudo mais. É basicamente reserva técnica também, né? Exatamente. Não sei, falei que foi legal. Porque aqui no mesmo não tem. Entendeu? Então era uma coisa que a gente tinha que providenciar um pouco antes, assim. Mas mesmo assim, pode ser, que tipo? Pode ser uma panela comum? Pode, só porque essa daqui pode ser qualquer pedacinho de tecido, de Seria ideal de algodão. né? É só porque Porque esse você eu não falou- prestei atenção. Você falou Perflex, pode ser aquele do supermercado? Acho que pode. Pode. Isso é fácil. A gente teria que cuidado, né, para que não passar. Aí aqui a gente vai passando, né, o tecido e você vai analisando. Aí você descreve, por exemplo, que o primeiro tem essas informações sobre o filme, né? É a cartela, aí escreve o nome do filme, né? O Gibson, Fim da Escuridão. Você vai anotando todas essas informações, tanto que estão no fotograma, né? Mas você também pode anotar aqui essas informações que estão
nas bordas da imagem. E aí a ideia vai passar bem devagar, assim, você vai fazendo basicamente assim, assim, com o fio bem devagar, para tomar cuidado se tiver alguma perfuração. Uma pergunta, como é o registro de tempo no filme? Por exemplo, eu percebi que aos 30 minutos tá rasgado. Tem como verificar que tá nos 30 minutos do filme? Você não precisa falar o tempo, você pode falar mais ou menos na metade do rolo, você pode colocar assim. Ah, entendi. Preservação, tipo, mais ou menos na metade do rolo tem uma perfuração. Aí você pode falar, né? Tem um rasgo e esse rasgo ele pega, pode também especificar como que é esse rasgo. Esse rasgo ele começa, ele invade a perfuração, começa pela borda, invade a perfuração e vem até a área da imagem, ou até a área do som, você especifica isso também. A gente tem depois, tem a régua ali também pra gente medir o tamanho do filme, que é outra peça importante. Será que isso aqui vai... Vamos passar para esse daqui, porque ainda não tem o material. Esse daqui a gente limpa com esse mesmo. A gente afasta mais para lá esse mesmo? Acho que ou a gente vira esse daqui? Tanto faz. Você prefere? Tanto faz. A gente vai usar esse equipamento aqui, né? né? Higienizar. Isso aqui é um adaptador, porque quando é batoque, muitas vezes precisa disso aqui. Agora já quando é... Na verdade, um adaptador aqui, de formato de reforço. Aqui, né, ela serve tanto como esse revisor, mas aqui também você pode usar ela como um visor para ver essas imagens, só que a gente não costuma utilizar muito para preservação audiovisual. Então tem que passar, né, ele passa nessas engrenagens aqui. Aqui é o esse e você muda, né, para Super 8 ou para 8. Você liga aqui para as imagens aparecerem nesse visor. Quando é o visionamento por essa visionamento. Esses filmes eu não sei qual é o conteúdo deles. Somos de família e nunca consegui revisar. Mas também vai ter surpresa pra mim. Vamos descobrir juntos. Exatamente. Vamos descobrir juntos. Coloca. Aqui tá, vamos pegar esse aqui. Sei lá, papai e mamãe, mas não sei o que é. Vamos ver esse, né? Olha, esse é um 8mm, um Super 8, aliás, ó, a perfuração bem pequenininha. Com o tempo, fica mais fácil a gente conseguir ver as imagens que estão aqui, tá?
Essa fitinha azul é aquela É de proteção, exatamente. Esse daqui tem. De proteção, aparentemente ela está em bom estado. As perfurações dela estão ok. A gente não precisa fazer. A gente coloca. Esse daqui precisa. Alguns precisam. Isso aqui tem encaixe, outros não. Umas sujeirinhas aqui. Essa aqui vai precisar tirar. Era interessante a gente ter cheirado. Aqui a ponta. Vou pegar esse daqui, um pedacinho dele. Fazer a limpeza. Aqui, a princípio, parece que o filme ele tá velado. É interessante a gente colocar aqui na direita. Aí a gente pode pegar aqui. Coloca uma luzinha aqui, às vezes assim, pra gente pra ver. Quem quer testar? Tentar entender o que tá vendo. Vamos pegar uma cadeira. Tem uma cadeira? É bom, né? Pra sentar, quero ver, vai enrolando. Com o tempo você vai treinando e parece que fica mais tranquilo. Ou vai mexendo a luz até você encontrar um ponto melhor. Vai precisar da cadeira mesmo? Acho que não. Não, precisa não. Pode ir passando também, porque às vezes é a revelação que está escura, né? Às vezes não está dando para enxergar direito. Porque quando é assim, você também vai fazendo assim.
ao longo do tempo que você está revisando, você vai limpando. E observa, né? Eu não tô vendo nada. Observa se tá ok também com as perfurações, se elas não estão rompidas. Se a gente fosse preencher essa Ficha. aqui, o que a gente... Aí a gente poderia, por exemplo... Então, acho que tem uma ali. Ficou mais duas aqui, ficaram mais duas. Então, número de entrada. A gente pode dar um número de entrada. Vamos colocar esse daqui. Esses são os vinhos do Paulo. Então, vamos colocar esse daqui como número de entrada 001. Pode colocar 01, não 01. Tracinho, que esse 001 vão ser todos os filmes da coleção do Paulo. E aí, tracinho, a gente pode colocar 001, que aí é esse. O próximo que a gente for revisar, 01, 002. 01, 02. Tem só uns tracinhos grandes. É só um traço. Eu com a minha visão de sentada. Eu com duas lupas, praticamente. É muito escuro. Conseguiu. É prática. Nossa, mas tá muito escuro. E se apagar a luz, será que ajuda? Ficar só com a luz da lanterna? Pode ser isso também, né? Olha, tem as informações na borda também, que é importante a gente anotar. Vanessa, a gente tá com um pedaço aqui, Ah, tem sim. tá? Dá pra ver que tem uma pessoa aqui, eu acho. É como se tivesse uma pessoa aqui no cantinho. Pode ser, porque você tem que pensar que, às vezes, para a pessoa fazer assim, vão ser vários fotogramas. Então, às vezes, ela tá, metade dela, ela vai entrar em cena. Tu tá vendo que a pessoa Pode tá ser saindo? descortada. Isso. E só não esquece de olhar não só a imagem, mas as informações também da borda. Eu tô usando a lupa pra tapar. Vamos passar por cá. Tem já fazendo esse daqui. Esse daqui é mais fácil. Alguma coisa filme que eu escrevi. Lá em cima, né? Mas, nossa, deu pra ver uma pessoa, eu acho, né?
coisas que a gente pode anotar, inclusive, nesse daqui, é que ele está sem a fita inicial de proteção. Anotar essas informações, olha, por exemplo, o título do filme, né? É o Fim da Escuridão. Pode anotar, por exemplo, que é uma película 35, na escola 35mm. Fim da Escuridão, que é uma película, né? Aí eu tô perguntando se tem som ou se não tem. Pode marcar que ela tem som. O som, no caso, é faixa azul. O som é faixa azul. Essa Sempre vai ter essa coloração? não, pode ser outra cor. E aí, no caso do trailer, ele coloca que a questão é o tipo de som. É som ótico. Pode colocar que é som ótico. Som ótico? É o nome da... E o som magnético. O som magnético, ele é da cor daquela fita mesmo, tipo cassete. Daquela cor. Isso, aqui a gente vê, olha, esse tipo aqui. Esse tom azulado, não? Não, isso aqui. Não, é tipo a fita do cassete, né? Esse tom azulado é espaço, poderia ter aqui, ó, nesse lugar azulado, ele poderia ter uma banda, tipo, magnética. Entendi. E aí a gente pode anotar as informações também que estão na borda da película aqui, ó. Aqui, por exemplo, a gente vê um triângulo e um sinal de menos e um triângulo. Depois a gente pode olhar na sua naquela tabela. Pra identificar de como está a produção. Sim. Aí tem que olhar se isso aqui é uma Kodak, né? Porque as tabelas, elas também, cada tabela, aquela era da Kodak. Aí aqui, ó, a gente tá vendo, se você reparar aqui, olha, parece que tem um fundozinho que tá entrando aqui, ó. Essa coloração. Parece, aqui. inclusive, só aumentando aqui, que tá bem no tem início, uma mas... parte dela que tá até saindo. Sim, aqui, ó. Um pequeno. Aqui, ó, é Estima, então é Kodak. Kodak Estima. Aqui também, ó, parece que perdeu um pouquinho, ó. Aqui, ó, nesse trecho, olha. Parece que perdeu um pouco a intenção. Na projeção, essa fita, ela é visível, professora? Aqui não, porque ela não tá. A imagem que a gente vai ver é aqui, né? Aqui que tá a área do fotograma. Aqui ainda tá na área da perfuração. Só que com o tempo, se a gente não cuida, isso pode invadir a isso. Onde é que tem aqui? Essa parte da emulsão saindo. Onde está a listra branca, né? Sim, não é branca, né? Ela tá transparente. Sim. Aqui. Acho que a gente pode colocar mais um pouquinho de... Por enquanto, né? A perfuração tá tudo aqui. E ali, estava falando na lata que isso é um trailer desse filme. Eu imagino, pelo tamanho, eu imagino que seja o trailer mesmo. Então, é uma cópia de... Se fosse filme completo, ele caberia só no rolo desse? Seria maior, provavelmente. Isso daí... Fazendo? Alguém quer fazer?
Coloca a luva. Esse filme aqui tem 200 metros, 250 metros. Aí tem uma conversão, depois a gente pode tentar fazer, que eu não sei de cabeça. É o 35mm, quanto que corresponde. Uhum. A gente está com o tamanho, tem até aí uma parte, já dá para colocar essa informação. Que no caso essa informação sairia onde? Aqui, por exemplo, a bitola você pode colocar 35mm e a metragem é 250 metros. Que é do batoque pequeno, né? Esse aqui é do batoque pequeno. 250 metros. Talvez aqui seja teu controle aqui, fica melhor. Muitas vezes a gente faz assim, às vezes a gente usa aquela de baixo mais para rebobinar na volta. Quanto é a metragem? 250. Você pega na diagonal aqui, 250, em torno, né, de 250 metros. E aí nessa parte aí das observações, pode colocar, né, qual que é o título. Tanto pode colocar, né, o título aí em cima. Porque essa ficha, ela é feita também, ela é feita para as bitolas, principalmente amadoras, porque o LUFA, ele é um laboratório na Universidade de Preservação Visual, mas voltado para esses formatos pequenos. Então, essa também é uma ficha mais voltada para aquele tipo das informações daquela película. Uma curiosidade, os danos que a gente já consegue observar na película, como é que eles são, no caso, descritos aqui? É utilizado essas nomenclaturas ou tem mais alguma observação que você pode colocar, tipo fungo, porque aqui, por exemplo, não está escrito fungo, né? Então você pode colocar observação. O filme está com fungos espaçados na área da perfuração. Pode colocar isso. E aqui depois, olha, por exemplo, síndrome do Binar, que a gente tem, 2B, danos leves. Os intensos, escuramento, fungo. Fungo você já pode colocar como 2B. Porque essa descrição técnica, você coloca aqui nesse grau técnico. O encolhimento, a gente precisaria fazer uma régua para medir. Só que a gente não tem ponta dele. A régua que é feita é assim. Você mede a cada quatro perfurações. 4 perfurações corresponde a um fotograma. Então, você pode contar por fotogramas, né? Contar 25 fotogramas, que aí vão ser 25 vezes 4, que vão ser 100 furos. Aí você coloca esse molde que você vai fazer, né, dessa emenda, que é uma película que está nova, e você coloca um sobre o outro para ver se ele se correspondem. Aí, até o 25, né? Aí o que você faz? Se, por exemplo, a distância for 0, aí você faz mais ou menos uma base, né? Se for meia perfuração, o filme está com 0,5% de encolhimento. Se for 1% for uma perfuração inteira, o filme está com 100% de encolhimento. E essas informações são importantes porque se o filme está muito encolhido, você talvez não tem como você projetar, não tem como duplicar por conta desse encolhimento. A gente vai fazer uma régua ali no outro, porque o outro a gente tem ponta, né? Esse daqui o conservador ele senta e fica horas, né? É que tu fala da cadeira, né? Que tu tem que sentar. Não, e é horas mesmo, porque você tem que olhar muita coisa. Apareceu alguma coisa aí. Alguma coisa, tipo, aí pode voltar assim, não? Pode voltar aqui, né? Pode. Sim. O nitrato também seria a mesma forma de higienização, sim. Né? Vou fazer um vídeo acho que nunca ficou no mesmo nível lá Aí tem que cuidar, né, aqui pra não prestar atenção aqui. Eu tava tentando ler a legenda. Tentando assistir o trailer aqui. O encolhimento do filme,
é importante, depois a gente medir no início, no meio e no final, para saber se o filme ele tá, né, não tá muito que pode ser. Ah, tem uma coisa legal aqui. Na faixinha de som dá pra ver o som, tá vendo assim? O formatinho do som. Não sei como é. Isso, as ondas sonoras. As ondas sonoras. Que quando tava só no início, tava tudo azul, né? Mais uma informação para colocar no campo de observação, né? E até verificar se há dano também. Isso. Pode trocar o filme, né? Ele só mandou. Parece o Mel Gibson aí. Mas é o Mel Gibson. Ah, é? E ele tá batendo em alguém. Chegamos bem no filme. Vai, quando muda de cena, aí vem um outro. Muda de. Aí tem que cuidar aqui, né? Assim. Alguém mais? Bernardo, pode gravar pra mim um pouco? Pra tentar fazer isso? Alguém vai ter que gravar quando chegar, eu não vou conseguir. Vai? Tranquilo. Só um pouquinho aqui, só pra eu testar um pouco essa coisa da película. É melhor você decidir se vai ficar na cruz. Mais costume. Aí você. Eu acho que você começa a olhar. Você já viu esse? Ah, não, eu olho nessa direção. Não, esse Eu já vi esse vídeo dele, mas esse. Nossa, aquele cara de celular. É o seguinte, vamos colocar os Então aqueles filmes super longos, quantos rolos devem ter? Eu, quando eu trabalho com isso, eu sempre guardo esse Não sei o que é isso. Aí é importante também sempre. Aí é importante sempre anotar todas as informações que estão também na embalagem. O adequado é a gente colocar em embalagem embalagem plástica. Pega a extensão dele toda, né? E tu vai controlando aqui. Sim. Aqui tem que ter um pouco mais de força porque é pesado. Sim. Tua mão pode vir um pouquinho assim mais pra frente pra tu conseguir ver a Mais pra frente informação. que Isso, pra tu conseguir ver a informação. A questão é prestar atenção aqui e ali nele ao Ele mesmo pode tempo, soltar, né? né? Pra ele não. O que a gente costuma fazer é quando dá Interessante que a imagem dele tá puxada, parece que tá... É, eu senti também. Tá? A gente tá com o ar-condicionado aqui e a gente tem uma sombra, ó. Eu consigo ver bem certinho, ó. Bem aqui, ó. Quando o álcool pega na película, ele já fica fora. tipo... Dá pra ver bem aqui, assim, Parece uma coisa de tigre, assim, uma pele de tigre. Aqui, ó, a marca Kodachrome, marca de borda. Eu acho que é tipo 2004. Safe Film. Então, ele sentido, sim, dá tempo. Álcool ainda, Ele é um triacetato, porque geralmente o diacetato. Olha, ele já tem inclusive uma marca aqui, olha. Uma marca lá no Aí eu acho que já dá um professor já, né? Pra ir revezando. Vanessa, tu sabe dizer se esses filmes de Super 8 eles possuem aquele rinjete? Não precisa de alguma coisa que Esse daqui eu acho que dá pra ver melhor. Eu sei que alguns filmes de cinema tinham essa camada, que ela era uma camada antiga. Provavelmente rasgada. Observando dentro também, que vai ficando esse resíduo. Tá certinho, que não tá encolhido. Geralmente a gente faz isso no início, mais ou menos no meio do filme e no fim. No fim a gente mede pra ver se tá ok. Aí a gente vai fazendo esse percentual de Geralmente, encolhimento. assim, a Se gente tá tem